Shalom, irmãos, tudo bem? Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já resolvido. Quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando neste culto de quarta-feira, nesse encerramento da campanha da família, o bem mais precioso que nós temos. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir nessa noite que o Senhor esteja presente aqui conosco. Esteja presente, Pai, com cada família que está nos assistindo agora, com cada irmão, Pai, onde essa live chegar, Senhor, onde essa transmissão chegar, que o Teu Espírito Santo possa se manifestar. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor visite com paz, com alegria, visite com cura, Pai, aqueles que precisam da cura. Deus, visite cada leito de hospital, Senhor, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo renovo. Pai, traz de volta, Pai, aquele filho perdido, Senhor, em nome de Jesus. Por isso, desde já nós te agradecemos, te pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Senhor, que nessa noite o Senhor venha fazer algo novo no nosso meio. Em nome de Jesus, repreendemos toda a obra do mal, toda a obra maligna, Senhor. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço, eu te adoro. Aleluia. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, cante aí, querido. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te adoramos, Senhor. Merecida a vida, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, aleluia, e trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante, impressionante é o teu amor. Maravilhoso amor, Senhor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Ele é fiel, querido, cante pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor.
atraiu naquela cruz, nos libertou, nos fez livre. Aleluia. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és, Senhor, és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigado, Senhor, por tua presença aqui. Em nome de Jesus, tu és e sempre serás o nosso Deus. Tu és e sempre será o nosso socorro bem presente em meio à angústia, em meio à tribulação. Nossa torre forte é o Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não dá vontade de parar, né? A gente sabe que a experiência é diferente, mas o Deus é o mesmo. E glória a Deus, boa noite para vocês que estão nos acompanhando aqui no Facebook da Esmirna. E depois vai para o YouTube, Zé? Depois vai para o YouTube também. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, e é algo que realmente Deus tem me mostrado, né? Eu tenho lido alguns livros, tenho buscado em Deus algumas situações, algumas palavras para compartilhar com os irmãos, né? E uma delas é essa palavra, e eu dei o título, Era uma Vez uma Família. Irmãos, é complicado nos dias de hoje, no mundo em que nós vivemos, um mundo tão complexo, um mundo tão complicado, tão cheio de luta, os nossos filhos sendo bombardeados constantemente. A minha filha tem 9 anos, o Theo tem 1 mês, e a Clara, quando ela vai assistir o YouTube, a gente tem que ficar o tempo inteiro ligado, porque solta algumas publicidades tão podres, no meio de desenho, no meio de coisas que a censura é livre, e de repente vem algumas situações ali desesperadoras. Eu e minha esposa, que está aqui me acompanhando hoje, a gente tem que ficar o tempo inteiro monitorando. E o que as crianças buscam hoje, o que as crianças precisam hoje, é de uma rotina. Quero que você abra comigo lá em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, nós vamos ler do 11 ao 15. Gênesis 13, do 11 ao 15. Olha só.
Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar na cidade do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, versículo 13, onde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, vou ler de novo, depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abraão, de onde você está, olhe bem para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que está vendo. Olha só, quando Deus fala com Abraão, ele fala, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para o lugar que eu lhe mostrarei. Dentro dessa ordem, dentro desse comando de Deus, Deus fala, olha Abraão, você vai abrir mão de tudo, inclusive da sua parentela. E então Ló convida o seu sobrinho, aliás, Abraão convida o seu sobrinho Ló para caminhar com ele. E enquanto Ló estava caminhando com Abraão, algumas crises surgiram no meio do caminho. Alguns versículos anteriores ao que nós lemos falam sobre isso. Então, de repente, Ló não era para ir com Abraão. O que eu posso mostrar para vocês com essa palavra nessa noite? O que você tem carregado que não compete a você carregar? O que está dentro do seu barco, dentro da sua família, que está te puxando para trás? Nós podemos também falar sobre Jonas. Jonas foi um profeta, que foi forçado a cumprir o seu propósito. E aí muitas vezes a gente pensa, mas é errado ir forçado para a igreja. E aí eu te pergunto, Jonas foi forçado para Nínive ou não? Não foi de livre e espontânea vontade. E mesmo assim frutificou. Então aquela situação, eu vou forçar meu filho a ir na igreja. Não, ele tem que ir porque ele quer. Nada disso, irmão. Força ele, obriga ele, porque melhor ele estar aqui dentro dessa casa, dentro dessa tenda, do que no mundo aí fora. Jó, ele foi forçado para Nínive, e forçado ele cumpriu o seu propósito naquela cidade. Mas existe um capítulo anterior na vida de Jó, que enquanto Jonas estava no barco, aquele barco estava passando por tempestades horríveis. E eu te pergunto, o que está dentro do barco da sua família? Jonas não era para estar naquele barco. Enquanto Jonas estava dentro daquele barco, a tempestade veio, o vento soprava. O medo tomou conta de toda aquela tripulação, a ponto de que aqueles navegantes que estavam dentro daquele navio falaram, o que está acontecendo? O que a gente fez contra Deus? E aí então Jonas chega, essa tempestade é por minha causa. E aí depois eles lançam fora do barco Jonas, e aí a palavra fala que a tempestade vai embora. E até nessa situação, até Jonas sendo lançado fora do barco, a Bíblia fala que aqueles homens temeram ao Senhor e o serviram. Mais uma vez eu te pergunto, o que você tem carregado dentro do barco da sua família? Tem algum Jonas aí dentro do seu barco? Será que você está carregando Ló com você? Deus falou com Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Enquanto Abraão não abriu mão da sua parentela, a voz do Senhor não veio de encontro a ele. Enquanto Jonas não foi lançado fora do barco, a tempestade assolava aquela tripulação. Eu quero te falar o seguinte, toda ideia de relacionamento, seja relacionamento entre pai, filho, marido e mulher, toda essa ideia, ela é baseada naquilo que nós vivemos durante a nossa vida. Não existe um manual de relacionamento. Você vai aprendendo ao decorrer da sua vida. Então pensa comigo, um homem, ele vem de uma cultura, ele vem de uma história familiar diferente da mulher. E aí os dois se juntam, começam a se relacionar, namora, noiva e vai partir para o casamento. Não é tão simples assim. Se você não tiver uma certa maturidade, pessoas querem ir, de repente, passar a lua de mel em Paris, mas porque vê uma foto de alguém na Torre Eiffel lá e por causa daquela foto quer ir para Paris na lua de mel.
E a pessoa nem sabe que cultura que existe na França, a pessoa nem sabe se vai gostar daquela cidade, mas ela quer ir, porque existe ali um gatilho na mente dela, porque ela viu no Instagram, porque ela viu a foto de alguém, porque ela viu na televisão que Paris é um charme, mas não tem ideia do custo de vida que é estar em Paris. Não estou falando que você não deve ir para Paris, eu nunca fui, tenho desejo e o sonho de ir. Mas às vezes as pessoas elas são levadas pelo impulso de uma foto. Relacionamentos às vezes estão cambaleando porque não tem essa ideia de que o homem vem de uma cultura, a mulher vem de outra, e aí os dois se juntam e precisam entender a respeitar essas diferenças. Senão vai vir o quê? A famosa frustração. E o que é a frustração? Frustração é a necessidade não suprida. A pessoa frustrada é aquela que não tem algo da sua vida suprido por alguém. E aí nos relacionamentos vem a frustração. Às vezes vem frustração, você que é jovem que está nos assistindo, a frustração de uma amizade que foi traída. Porque você esperava tanto do seu amigo e aquele seu amigo traiu a sua confiança, mentiu para você. Você, marido e mulher, esposa que está nos assistindo, talvez você tenha alguma necessidade na sua área matrimonial não suprida, mas também você não fala para o seu marido o que está acontecendo. Você não abre o jogo para ele. Ninguém é obrigado a adivinhar. Cada um tem um time. Uma vez, numa reunião com Augusto Cury, e eu tive uma aula presencial com ele, e é um homem assim de extrema sabedoria. Eu sou uma pessoa muito acelerada. E aí ele disse o seguinte: às vezes a gente quer comparar as pessoas com o seu jeito de ser. Às vezes não é a pessoa que é devagar, às vezes você que é acelerado demais. Então assim, a gente precisa entender essas situações. E eu quero compartilhar esse Era Uma Vez Uma Família, porque talvez você está vivendo uma história, era uma vez uma família que tinha lindos carros na garagem, era uma vez uma família que tinha belas casas, era uma vez que tinha uma família que fez belas viagens, era uma vez uma família que passava necessidade. Eu não conheço a sua história, eu não conheço a história da família, da sua família. Mas eu quero te falar nessa noite que o viveram felizes para sempre, quem construiu isso foi a Disney, não foi a vida real. Quem construiu essa ideia e viveram felizes para sempre, não foi o mundo real, foi o mundo cinematográfico. Não são todos os dias da nossa vida que nós vamos ser felizes. E você precisa entender isso, e isso não é errado. Felicidade, ela não é algo que você passa, eu sou feliz 24 horas do meu dia, eu sou feliz 365 dias do ano. Não é assim que funciona. Então você precisa entender que quando nós pensamos em viveram felizes para sempre, esse viveram felizes para sempre foi algo construído por Hollywood. E aí eu te falo, para Hollywood, para o cinema, para as histórias famosas da Disney, construir isso, eles precisaram criar o quê? Uma cena perfeita. Para chamar a sua atenção, para chamar a atenção de você querer assistir aquele filme, eles precisaram construir uma cena perfeita, precisou de um cenário perfeito, precisou de atores, precisou de uma temperatura, precisou de um enredo perfeito. Para quê? Para atrair a sua atenção, para você querer assistir aquele filme. Então, o viveram felizes para sempre, ele foi criado, ele foi construído. E aí eu pergunto para você, é possível viver feliz para sempre? Eu acho muito difícil. Porque os relacionamentos hoje, eles podem sim ter alguns atritos. O que não pode acontecer é acontecer crises nos relacionamentos. Atritos acontecem em relacionamento entre pai e filho. Hoje mesmo eu tive um atrito com a minha filha. Ela não queria pentear o cabelo, eu tive um leve atrito com ela. Né? Falei, Clara, você vai pentear o cabelo. Não vou, você vai. Né? E aí eu tive um atrito com ela. O que não pode acontecer é a crise. Eu não posso ficar emburrado com a minha filha. Vocês, filhos, não podem ficar cortar um relacionamento com os pais. Marido e mulher, muito menos. É aquela situação. Você precisa entender que se Hollywood, ele cria tudo antes de vender uma cena perfeita, você também precisa construir uma cena perfeita para o seu casamento.
Você, pai, precisa construir uma cena perfeita para os seus filhos. Vocês, jovens, precisam construir também uma cena perfeita com seus amigos. E para construir uma cena perfeita, você precisa de algo chamado planejamento. Porque existe algo sim que não é criado. Por exemplo, a chuva não é criada. A chuva ela vem sobre a terra e acontece. Mas a sociedade ela é criada, ela é construída. Os seus sonhos são construídos. A sua carreira profissional, ela é construída. Você que vai construindo o caminho que você percorre. E para isso, para você construir essa cena perfeita, é necessário planejamento. Porque tudo que nós não planejamos dá errado. O planejamento, ele antecede o cenário perfeito. E aí eu falo para você, para que você criar o cenário perfeito, você precisa entender, primeira coisa, o que o outro gosta. Você precisa entender se o que você está fazendo está agradando essa pessoa com quem você está se relacionando. Você precisa entender se os lugares que você leva a sua esposa, se as atitudes que você, esposa, tem com o seu marido, é de agrado dele. Às vezes você está querendo levar a sua esposa para comer um espetinho, ela não gosta de espetinho. Às vezes você, esposa, quer que o seu marido assista, né, Bake Off, é isso, Bake Off, né? Aquele programa de construir doce no SBT, mas seu marido odeia isso, e você, nem assiste nada comigo. Né? Você, marido, quer que a sua esposa assista o jogo do Corinthians com você, ela não vai querer assistir, aceite isso, né? Então, assim, nem os maridos estão assistindo direito, está feia a coisa. Então, assim, você precisa entender quais são os gostos das pessoas que estão em sua volta. Você, pai, qual o gosto do seu filho? O que o seu filho gosta de brincar? Eu chego cansado em casa, eu também chego, mas você precisa separar um tempo de qualidade com ele. E o maior inimigo do planejamento é uma coisa chamada distração. O que são as distrações? Talvez você casado, quem é casado pode ter amigo solteiro? Eu acho que pode, mas precisa ter cuidado, porque os lugares que seu amigo solteiro vai, não são os mesmos lugares que você frequenta. Os programas que o seu amigo solteiro tem, não são os mesmos que você casado tem. As mulheres a mesma coisa. As suas amigas solteiras vão querer ter um tipo de programação, diferente de você que é casado. E qual que é o perigo? Talvez você vai comparar o seu cronograma, a sua rotina, com a rotina da sua amiga que é solteira. E aí a dificuldade é, bater uma saudade de quando eu era livre, podia ir onde eu quero. Né? Que saudade de fazer o que eu sempre quis, sem dar satisfação para ninguém. Esse é o perigo. Então a gente tem que se policiar. Afinal de contas, quando existe alguma dificuldade entre relacionamento, entre marido e mulher, alguém tem que ceder. Alguém tem que ter a maturidade de dar o primeiro passo, de abrir mão da certeza, de abrir mão da razão. Eu costumo falar, né? É melhor você ceder e dormir na cama do que ter razão e dormir no sofá. É ou não é, Zé? Né? Então não adianta, irmão. Dorme na sua cama confortável. Né? A esposa vai querer discutir com você. Estava falando sobre sabedoria com os homens, né, alguns meses atrás. Abre mão da sua razão. Você, esposa, abre mão da sua razão. O problema é quando ninguém quer abrir mão do seu orgulho. Né? O problema é quando ninguém quer abrir mão dessas distrações que atrapalham qualquer tipo de relacionamento. Então, por exemplo, aí você pega o seu amigo solteiro, vamos viajar. Mas minha esposa pode ir? Não, vamos só nós. E aquilo começa a brotar algum sentimento diferente no seu coração. Uma pequena distração pode levar o seu relacionamento por água abaixo. É mais ou menos assim, você sai com alguém que come bem, você vai comer bem pra caramba. Você sai com alguém que é mais fortinho, você vai se alimentar do jeito que ele é. Você vai acompanhar alguém que é mais fit, você vai comer aquele cereal, comida de passarinho, igual ele come. Então você vai ser levado até algumas atitudes de acordo com a pessoa que você tem andado. Mas quando eu planejo alguma coisa, eu preciso aprender a dizer não para as distrações. Eu preciso aprender a colocar prioridades na minha vida. Eu estava falando com os meus discípulos, né, alguns dias atrás, e eu falei, toma cuidado com as pequenas distrações que acontecem.
A gente precisa tomar cuidado, porque o diabo ele não vai aparecer com 2 chifres fedendo enxofre. Ele vai aparecer com um convite tentador para você. Então, qualquer tipo de relacionamento precisa de planejamento. E aí, às vezes, você vai querer exigir alguma coisa dos seus filhos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não tem tempo de qualidade, se você não desperta nenhuma emoção positiva nos seus filhos, como é que você vai querer dar uma ordem quando eles forem adolescentes? Você não tem nenhum tipo de programação só com ele. E aí o seu filho vai crescendo, o tempo passa que a gente nem percebe. Hoje tem 5, 10, 15, foi à faculdade, casou, acabou. Os nossos filhos, eles são passageiros nas nossas vidas. Eles não são para sempre ficar debaixo do nosso teto. A gente cria os nossos filhos para viver a vida deles, a história deles. Não queira você, pai, segurar seu filho debaixo das suas asas o resto da vida. Você vai gerar talvez um trauma, você vai gerar uma crença limitante nele, você vai gerar uma frustração nele, porque você é o espelho do seu filho. Tudo que seu filho está vendo dentro de casa, ele vai querer comparar quando ele se relacionar com alguém, com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa. Eu lido com famílias diariamente na escola, lá no colégio, e eu sei o quanto isso é verdade. Os filhos são reflexo dos pais. Eu posso conhecer um pai sem ver ele pessoalmente. Se eu vejo o filho dele, eu tenho mais ou menos uma ideia de como é a personalidade dos pais dele. Porque os filhos, eles repetem o que eles veem em casa. Então, se você tem o hábito de falar palavras torpes dentro da sua casa, o seu filho vai replicar isso na sociedade. Se você tem o hábito de gritar com a sua esposa, de agredir verbalmente a sua esposa, ou você, esposa, tem o hábito de falar mal do seu marido na frente do seu filho, você está alimentando um sentimento negativo. E aí como é que você vai querer dar uma lição de moral nos seus filhos? A gente precisa gerar emoções positivas com os nossos filhos. E aí quando os nossos filhos fecharem os olhos, eles vão se lembrar do quê? Do relacionamento que teve com os pais. Eles não vão querer comparar com o relacionamento que eles têm lá no mundo. Eles não vão querer comparar com o relacionamento do amiguinho que tem lá na escola. Não, quando os seus filhos fecharem os olhos, eles vão se lembrar do tempo que ele tinha com seus pais. E tudo isso você precisa planejar esse cenário com seu filho. Você precisa planejar o cenário com seu cônjuge. Você precisa planejar, você que é filho, precisa planejar um tempo de qualidade com seus pais. Honre os seus pais e sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Você liga o noticiário hoje, quantos jovens estão perdendo a sua vida? Eu não tenho dúvida de que isso é cumprimento desse mandamento. Sabe, eu quero passar algumas estatísticas para vocês aqui nessa noite. Mas planejar, acima de tudo, é uma decisão de cada um de nós. Eu planejo ser feliz aqui, mas para isso eu preciso resolver algumas pendências da minha vida. Você não deve carregar problema, resolva o seu problema e dê o próximo passo. Não queira tampar o sol com a peneira nos seus relacionamentos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente precisa alinhar as expectativas junto com quem está ao nosso lado. Antes de você casar, atenção, você jovem, né? Antes de você casar, você precisa entender que quanto mais você conhecer o seu namorado, o seu noivo, quanto mais coisas estiverem alinhadas antes do casamento, será melhor. Tudo que está alinhado, ele pode sim ter atrito, mas não vai vir a crise e vai devastar o seu relacionamento. Então, o casamento que não dá certo é porque não teve algum tipo de alinhamento, de conhecimento antes. Ou então caiu na falsa ilusão, não, quando eu casar as coisas vão melhorar. Eu então vou casar porque eu não aguento mais minha mãe. Eu vou casar porque eu quero ter a minha vida. Eu vou casar. Não é assim que funciona. O tio da minha esposa, quando nós estávamos prestes a casar e nós fomos convidar ele para ser padrinho, né, o tio Jair, ele virou para mim, né, ele é brutão, bravão, falou, casar não é casaca não, que você tira e põe a hora que você quer. Né? E realmente é isso. Casamento é algo que vai ter dia que você vai pensar assim, poxa, nossa, tem que ir para casa, vai ter um climão lá. Mas vai ter dia que você vai pensar assim, não vejo a hora de ir em casa, para ver minha esposa, ver meus filhos. Lembre-se, o Viveram Felizes para Sempre foi uma criação da Disney.
Hollywood produziu um cenário, você também pode produzir o seu cenário, mas você precisa entender que vão ter dias de inverno, vão ter dias de outono, que as folhas vão estar secas, mas tenha esperança que a primavera e o verão vai vir, o novo amanhã vai acontecer, mas eu sinto muito em te dizer, isso vai depender não só de Deus, mas das suas atitudes. Deus trabalha com livre-arbítrio, Deus não é igual ao diabo, o diabo chega arrombando a porta, e a Bíblia fala, batei a porta. Jesus, ele bate na porta. Se você abrir bem, senão ele vai embora. O diabo não bate, o diabo arromba. Então, Deus nos deu essa escolha de nos tornar pessoas melhores, primeiramente para nós. E hoje nós vivemos em um mundo onde valores de família estão totalmente deturpados. 80%, uma pesquisa americana, 80% das pessoas que vivem no mundo do crime hoje é devido à falta de paternidade. Não é falta de pai, é falta de paternidade. Você, pai que está nos assistindo, você não foi criado só para colocar dinheiro na sua casa, só para pagar a conta do mês. Você é o sacerdote da sua casa. Você é o líder da sua casa. Você é o pastor da sua família. E a sua família quer um tempo com você, nem que for de madrugada. Eu que geralmente, a minha vida é corrida, e eu faço questão de todos os dias fazer a Clara dormir. Então sou eu que durmo com a minha filha todos os dias. São momentos preciosos, porque são momentos engraçados, momentos que a gente dá risada junto, e é um momento que eu tenho certeza que ela nunca vai se esquecer. Eu deito do lado dela, e a gente começa a contar história um para o outro, a gente começa a dar risada, começa a zoar a mamãe, né? Começa a lembrar o dia, como é que foi. Esse tempo vai ficar armazenado no HD do meu filho, da minha filha. E eu tenho certeza que quando ela fechar os olhos, ela vai se recordar desses momentos. E quando vier algum convite do inferno para ela, ela vai se lembrar desses momentos. E é isso que a gente precisa entender. 95% dos travestis sofreram algum tipo de abuso sexual na infância ou na adolescência. Os números estão aí. A família está sendo deturpada, está mudando, estão querendo mudar valores que são inegociáveis. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente precisa fazer diferente do que a sociedade entende como padrão. Porque padrão para a sociedade é você, pai de família, tomar uma cervejinha com seus amigos. Padrão para a sociedade é você ter um tempo longe da sua família. Tudo bem, eu jogo minha bola, por exemplo, de terça-feira à noite. É um esporte que eu tenho. A gente não tem problema com isso. Já estava alinhado antes do casamento, né? Então, assim, mas a sociedade imprime como padrão, beber, tomar uma cervejinha com os amigos e tal, e você vai abrindo mão. Eu fico abismado quando eu passo na beira de um bar, na beira de um boteco, e vejo ali pais de família, homens que acabaram de sair do trabalho, ao invés de ir para suas casas, né, desfrutar da sua família, eles enchem o copo de cerveja e ficam ali se embriagando. E chegam em casa de que jeito? Você acha que eles vão querer ter tempo com a família? Não vão. Então, se o padrão da sociedade fala que você tem que beber a sua cerveja, faça diferente. Porque nós não estamos aqui para atender um padrão da sociedade, nós estamos aqui para atender um padrão do céu, um padrão de Deus para as nossas vidas. E eu tenho certeza que esse padrão vai te levar longe em todos os seus relacionamentos. E a sua história vai ter, sim, um final feliz. Quero compartilhar com vocês também sobre algumas heranças, né, que vêm de forma hereditária. Né? Eu venho de um relacionamento de divórcio. A minha esposa também. Por isso então que vamos aceitar? Se a gente divorciar, né? Eu vim de um lar divorciado, ela também. Não. Nós vamos fazer diferente de tudo que aconteceu conosco. E nós vamos quebrar algo que estava impresso sobre nós. Existe o sangue de Jesus sobre a tua vida, e este sangue, não existe nada, não existe maldição, não existe principado, não existe macumba, não existe obra das trevas que pode parar a sua vida. Mas você precisa ter esse entendimento, querido. A gente precisa entender uma coisa. Eu li um livro uma vez do bispo, chama Dale Browner, é um bispo americano. Ele diz o seguinte: sonhe grande, comece pequeno e corra rápido. Sonhe grande, comece pequeno e corra rápido.
Existe uma promessa sobre a sua família. Existe uma promessa que você não pode perder tempo com distrações. Você tem que caminhar buscando essa promessa. Sonhe alto. Comece pequeno, porque quem nasce grande é monstro. Tudo que eu conquistei hoje na minha vida é porque eu fui conquistando degrau por degrau. Eu errei, eu perdi dinheiro, eu acertei, eu quase joguei minha família para a água abaixo. Mas Deus estava comigo em todos os momentos. E eu precisei me humilhar num tempo de humilhação, eu precisei baixar minha bola, eu precisei ser humilde em certo momento, no sentido de eu estou errado e reconhecer o erro. Eu não estou falando que você não vai ter erro no meio do seu caminho, vai vir. Agora a gente tem que aprender. O sábio aprende com o erro do outro. O tolo aprende com o seu próprio erro. Então, se você tem histórias parecidas, erros, né, talvez do seu vizinho, de algum casal que você, poxa, faça diferente. Seja sábio. Os maiores inimigos de um relacionamento familiar se chama orgulho e egoísmo. De cada 10 divórcios, 7 é apontado o egoísmo como pivô da separação. E o que é egoísmo? É você querer tudo girar em torno do seu próprio umbigo. É você querer satisfazer somente a tua vontade. Tem coisa que eu quero fazer que eu não faço, que eu abro mão para estar com a minha família. Porque eu não sou mais uma pessoa solteira. E tudo que eu faço, eu falo com a minha esposa. Eu falo até com a minha filha. Eu falo com a minha mãe até hoje, mesmo depois de casado, até com a avó eu falo. Eu peço bênção para minha avó até hoje. São princípios que se perderam ao longo desse caminho. E eu tenho ensinado os meus filhos a cumprir esse caminho. Essas coisas que são inegociáveis. Outra coisa, tome cuidado com as suas redes sociais. A sua rede social tem que ser coerente com quem você é. Tem muita gente dando paz ao Senhor aqui na igreja, segundo a sua fala de divórcio em casa. Tem gente que está aqui na igreja, Senhor, eu te adoro, vai ver a rede social dele, é uma podridão. Você quer ter seguidor? Vou te dar a receita. Quer ter bastante seguidor? Posta uma foto lá, você menina, posta uma foto de biquíni, sensual. Você vai ganhar um monte de curtida, você vai ganhar um monte de seguidor. Você menino, você jovem, quer ter bastante seguidor? Posta uma foto lá de sunguinha, todo sensualizando. Posta, vai ter bastante seguidor. Mas eu acho que Deus não tem isso para a sua vida. Deus tem muito além do que seguidor. Deus quer te usar como uma referência nessa geração. As pessoas que estão em sua volta têm que ver algo diferente em você. Se você entrar na minha rede social hoje, eu uso para abençoar pessoas. Eu uso para incentivar pessoas, para inspirar pessoas. Aquilo que eu errei no meu passado, eu procuro falar de forma diferente, para que as pessoas que estão em minha volta não cometam o mesmo erro que eu cometi. Aprenda a usar a sua rede social. Você tem que transmitir um conteúdo de qualidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez a sua família tem tudo para dar certo, mas está dando errado. Eu quero falar uma história breve para você, para a gente encerrar. Sansão era um homem, lá no livro de Juízes, Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo. Era um homem bonito, era um homem forte, mas o final da história de Sansão foi terrível. Ele acabou como palhaço, cego, rodando moinho ali. Ele tinha tudo para dar certo na sua vida, mas deu errado. Mas também eu quero te falar uma coisa, você que está nos assistindo. Talvez você pense assim, Caio, as situações que estão em minha volta, parece que nada vai dar certo para mim. Sabe, minha vida parece que, você tem a sensação, tudo parece que vai dar errado. Mas eu vou te falar, você vai acabar dando certo. Sabe por quê? Existe um homem chamado José, ele tinha tudo para dar errado. Diferente de Sansão, José foi um menosprezado pela família. Imagine o trauma emocional desse homem. Ele foi vendido como escravo, foi lançado no fundo do poço, foi machucado, se machucou, se esfolou, depois foi preso. Que perspectiva de vida esse homem tem?
Talvez ele não tinha perspectiva de vida nenhuma, mas ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia os seus talentos. E eu quero te falar uma coisa, você que é cheio de talento, e todos vocês têm algum talento para desenvolver, onde você estiver, exerça esse talento. Talvez o seu talento é ouvir pessoas. Eu de formação sou fisioterapeuta, e quando eu estava atendendo os velhinhos lá na clínica, tinha velhinho que ia lá na sessão de fisioterapia, eu só escutava. Eu dava o meu ouvido para eles, saíam sorridentes. Talvez o seu dom é ouvir, é ser um amigo de alguém, um ombro amigo. Eu quero te falar uma coisa, exerça o seu dom onde você estiver, no mais profundo lugar ou no mais alto lugar. Não pare de exercer o propósito de vida que Deus colocou sobre você. José interpretava sonhos ali na prisão, interpreta o sonho do padeiro, do copeiro e vai, até que a informação chega até o ouvido de Faraó. Davi também, Davi adorava encostado na árvore, cuidando das ovelhas. Peraí, eu conheço alguém que toca bem a harpa. Por quê? Porque algum homem passou por Davi e viu ele tocando a harpa bem. E falou para Saul. E quando Saul precisou, alguém se lembrou de Davi. Alguém vai se lembrar de você e vai abrir talvez uma porta sobrenatural para você. Você precisa exercer, as pessoas têm que lembrar de você por conta dos seus dons. Não porque você reclama o tempo inteiro, não porque você é egoísta, não porque você é soberbo. As pessoas vão se lembrar de você e talvez vai te indicar para uma porta sobrenatural. Então guarde isso no teu coração. Talvez você não tenha nada para dar certo, mas eu declaro sobre você, sobre a sua família, que assim como José, que não tinha nada para dar certo, e ele acabou como governador do Egito, a nação mais poderosa, com você não vai ser diferente. Vai dar certo com você. Porque José era um homem limitado igual eu e você, mas ele tinha convicção do Deus que ele servia. Amém? E para encerrar, eu quero dizer o versículo que está lá em Isaías 49, 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Isso é o recado de Deus para a sua vida. A palavra que fala que o seu nome está gravado nas mãos dele. Eis que te tenho gravado na palma de minhas mãos. Sabe o que eu entendo? Todas as vezes que Deus lá do alto estende a mão para abençoar, o teu nome está lá cravado. A tua promessa vai se cumprir sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre a sua descendência. Amém? Dê um amém aí, dê um glória a Deus. Eu quero adorar com vocês mais uma canção. Vai escrevendo aí, eu declaro a bênção sobre a minha família. Vai escrevendo nos comentários aí, eu declaro o sobrenatural de Deus. Eu declaro a provisão de Deus sobre a minha família. Eu declaro que a minha família vai dar certo. Tem dias que eu confesso para vocês que eu não tenho força nem para orar, irmãos. Eu tenho também, eu enfrento lutas como você, eu também tenho as minhas limitações, eu também enfrento situações difíceis, mas mesmo quando te faltar palavras, a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Deus entende o momento que você está passando, amém? Aleluia. Chega um tempo em que as palavras somem e em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tem além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto oro, enquanto
eu choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, há um lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me enxergam. Eu choro. Quem tenho eu? Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto eu choro, Consolador, amigo em todo tempo, tenho esperança, porque estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza em minhas fraquezas. Me lembro que o Senhor é forte, és forte, tu és forte e nunca me deixa só. Espírito Santo, diz em meu lugar aquelas palavras que eu não sei falar. Enquanto eu oro, enquanto choro, encontra nas lágrimas do meu olhar aquilo que eu não consigo expressar. Enquanto eu oro, enquanto choro, Deus está contigo, irmão. Amém? Quero convidar aqui minha esposa, quero orar com vocês, chamar ela aqui do lado para orar comigo. Nós queremos abençoar a sua vida, a sua família. Feche os teus olhos aí. Vem cá, amor. Deus, em nome de Jesus, queremos agora, Pai, abençoar as famílias, Pai, as famílias que estão nos acompanhando. Pai, eu declaro, Senhor, um novo tempo, Pai, sobre cada família. Eu repreendo toda a obra do mal contra as famílias da Esmirna, contra as famílias da nossa cidade. Pai, nós cancelamos toda a obra maligna, Pai, toda a obra das trevas, contra os filhos, contra os maridos, contra as esposas. Deus, contra os relacionamentos de amizade, Senhor, que possamos desfrutar de um amadurecimento, Pai, que vem do Senhor, de uma sabedoria que vem do alto. Pai, eu declaro que não faltará nada sobre os celeiros de cada família que está assistindo. Eu declaro e ministro que não faltará paz, não faltará saúde, não faltará amor, não faltará amizade. Pai, eu abençoo os filhos, Pai. Deus, eu abençoo, Pai, os jovens, Senhor. Nós abençoamos as famílias, Pai, desta cidade, do nosso Brasil, e declaramos vencido toda a obra do mal contra as famílias da nossa nação. Pai, declaramos um Brasil abençoado, um Brasil próspero, Senhor. Declaramos saúde, vem com a tua cura, Pai. Visita, Pai, aquelas famílias que estão sofrendo com uma enfermidade neste momento, que estão sofrendo, que estão angustiadas. Senhor, vem com a paz, vem com o refrigério, Senhor. Nós sabemos que tem um lugar no nosso coração que só o Senhor pode preencher. Então eu declaro a bênção, Pai, a bênção de Abraão sobre cada família, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Querido, Deus abençoe sua vida e até a próxima.